Olá pessoal, tudo bem? Bom, estou aqui para trazer aos senhores alguns vídeos aulas acerca do nosso conteúdo, do nosso penúltimo conteúdo tratado em sala, através dos seminários, né? Relacionado à propriedade industrial. Este primeiro vídeo aula, ele vai trazer os aspectos gerais, as primeiras considerações, as considerações preliminares, para que os senhores consigam se situar do assunto, né? Antes da gente analisar os bens específicos e os procedimentos de proteção da lei. Ok. Eu fiz um quadro didático, igual aquele que geralmente eu faço em sala, para que os senhores possam acompanhar. Olhem lá, vamos abrir o quadro. Está lá, propriedade industrial, aspectos gerais. Inicialmente, o que eu quero trabalhar com os senhores? Conversar um pouquinho sobre a base legal e, seguindo, tem outros preceitos que a gente vai trabalhar também. Vamos lá. Base legal. Eu fiz um esquema da base legal, não pela ordem de valor e de importância, né, dos dispositivos, mas essa base legal aqui ela está seguindo só uma ordem cronológica em que as leis foram publicadas no nosso ordenamento. Inicialmente, o que nós temos? Temos o decreto 75572, feito em 75, publicado em 75. Esse decreto, na verdade, ele regulamentou a Convenção da União de Paris. Pois bem, pessoal, a propriedade industrial, essa lei que dispõe sobre os bens de propriedade industrial, inicialmente, ela foi discutida num plano internacional. Aqui, os senhores vão lembrar de algo que nós já conversamos em outras aulas. Lembram quando nós conversamos sobre as características do direito empresarial? E eu falei para os senhores, olha, o direito empresarial tem como, entre as características, tem uma que se chama o cosmopolitismo, né? A internacionalidade do direito empresarial. A propriedade industrial acaba sendo um exemplo muito vivo dessa característica, quando a gente fala da Convenção da União de Paris. Olhem só, ainda no século passado, em 1883, 11 países se reuniram e começaram a conversar sobre a importância de proteger os bens intelectuais elaborados, né, com um objetivo de exploração de mercado, de exploração industrial, da indústria, das empresas. Pois bem, dessa primeira reunião, dessa primeira conversa, foi estabelecida uma convenção, um tratado internacional, que tem um nome particularmente conhecido como CUP, né? Convenção da União de Paris. O Brasil, desde a primeira discussão, desde a primeira reunião, o Brasil já estava lá. Hoje nós temos mais de 170 países que são signatários dessa Convenção da União de Paris. Essa Convenção da União de Paris, que foi, né, o primeiro momento em que eles conversaram e começaram a definir quais seriam os mecanismos judiciais para proteger os bens de propriedade industrial. E recebeu esse nome porque essa convenção foi feita, logicamente, em Paris, e ali já foi definido, olha, os bens que serão os bens, né, de propriedade industrial, os bens desenvolvidos pelo intelecto humano, que terão aplicabilidade na indústria, serão protegidos num plano internacional para aqueles países signatários, né? Ou seja, aquele país que anuiu a convenção, ele vai ter uma regulamentação e uma proteção. Por isso que eu disse agora há pouco, a gente consegue ver a característica aí, né, do cosmopolitismo, da internacionalidade do direito empresarial. A matéria ela foi regulada primeiro no âmbito internacional, depois foi introduzida aqui no nosso ordenamento. Então, o decreto 75572 de 75, o que ele fez? Ele incorporou a Convenção da União de Paris no nosso ordenamento. Falou, olha, ela tem valor, ela deve ser seguida. Só que ainda não tinha um dispositivo específico que regulamentava a matéria no plano interno, né? Mas e o que a gente teve? Depois do decreto, né, que reconheceu a validade do tratado da Convenção de Paris, o que a gente teve? A Constituição de 88, seguindo aí essa ordem cronológica, né, dessa legislação pertinente, a gente vai ter a Constituição de 88, lá no seu artigo 5º, inciso 29, ele vai tratar do assunto da seguinte forma, lerei aos senhores.
A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégios temporários para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Ok, tá aí o dispositivo do artigo 5º, inciso 29 da Constituição. Ele já trouxe o seguinte, olha, aquilo que for desenvolvido, né, pelos autores em relação aos bens aplicáveis à indústria, a lei assegurará uma proteção. Logo a gente vê o que, pessoal? Uma norma que disse que haveria uma segurança por uma lei. Logo a gente vê uma necessidade de que, posteriormente, o nascimento de uma lei para resguardar o que o inciso 29 do artigo 5º disse, né? Ele deu uma ordem, olha, tem que ser feita uma lei. Pois bem, na sequência e na ordem cronológica foi feita a Lei de Propriedade Industrial, que é essa que a gente está fazendo esse estudo específico. É a Lei 9.279 de 96, que foi feita com esse objetivo. Primeiro, ela vai cumprir a ordem dada pela Constituição, né? Pelo legislador constituinte, ela vai seguir o que ele dispôs. Ela criou uma lei para assegurar os bens de propriedade industrial. Ok, agora, por fim, a gente começa a entrar de fato na análise da lei de propriedade industrial, né? Seguindo essa ordem cronológica aí. Ok, pessoal, fechamos a ordem cronológica da base legal. Vamos agora para a gênese normativa, até para alcançar um pouco do que eu já disse em relação ao decreto 57, aliás, do que eu já disse a respeito do decreto 75572. Olha só, eu até coloquei gênese normativa, né? Vamos dar uma lida novamente no nosso quadro? Olha lá, gênese normativa, o que a gente vai ter? Século XIX, Convenção da União de Paris. Como eu já disse, né, o assunto de propriedade industrial, de proteção dos bens desenvolvidos pelos empresários, aliás, pelos inventores que serão aplicados na indústria e aos empresários, né? Ele foi discutido inicialmente, como eu disse, na CUP, né, na Convenção da União de Paris, no século XIX. O que eu quero destacar aqui, pessoal, é que essa convenção, ela trouxe um princípio. E esse princípio ele foi aplicado em todas as legislações internas dos países signatários. É o princípio da assimilação. Esse princípio nada mais é do que todos os países signatários que anuíram a convenção, eles têm que definirem, né, uma legislação pertinente específica ao assunto de propriedade industrial, e as leis dos países, eles têm que criar mecanismo para que o dispositivo legal, né, de uma lei de um determinado país possa ser assimilado em outro país, para que tenha uma reciprocidade o assunto. Não poderiam os países, cada um, fazer as suas legislações de propriedade industrial e não seguir esse princípio, porque senão não alcançaria justamente essa proteção internacional que é possível através da lei de propriedade industrial. Então, o princípio básico, o princípio da assimilação, o que ele vai dizer para nós? Olha, os países signatários, os países que anuíram, os países participantes dessa convenção, eles têm que criar, é lógico, né, uma lei interna no seu país, regulamentando a matéria com dispositivos específicos. É lógico, né? Cada país vai ter algumas questões que vai ser tratada com uma certa particularidade, mas todos têm que trazer o seguinte: preceitos de assimilação, tem que trazer normas de cunho que possa encontrar uma recepcionalidade em outro país, justamente para alcançar essa internacionalidade e para que haja também uma proteção de fato, uma proteção concreta no âmbito internacional, porque senão não teria efetividade, né? Criar uma convenção e não colocar o princípio de assimilação e deixar que cada país faça, né, a sua norma da forma que bem queira, não levando em consideração que aqui está tratando de bens
que podem alcançar, e de fato alcança, né, outros territórios, né? Os bens de propriedade industrial, eles não ficam presos somente ali àquele território daquele país, né? Ele alcança outras regiões no âmbito internacional. Por isso que esse princípio da assimilação vai dizer, olha, as normas, as leis internas, elas têm que levar em consideração aquilo que foi discutido na convenção. Tem que ter uma proteção, mas uma proteção no sentido de que seja possível a gente alcançá-la em qualquer país que a gente esteja, que não haja muita discrepância das normas de cada país, ok? Pois vamos para essas considerações eminentemente internas aqui da nossa propriedade industrial, da nossa lei. Olha só, novamente vamos ler o quadro que eu fiz. O que eu coloquei? Propriedade industrial. O que seria a propriedade industrial, pessoal? Vamos ler? Olha lá, primeiras considerações. Propriedade industrial é uma espécie do gênero da propriedade intelectual. Agora a gente precisa compreender o que é propriedade intelectual para a gente prosseguir na análise de propriedade industrial. Pessoal, quando a gente fala de propriedade intelectual, o que a gente vai pensar? Quais são as primeiras considerações que a gente tem que ter sobre a propriedade intelectual? Primeiro ponto que eu trago aos senhores. Propriedade intelectual, ela visa preceitos protetivos daquilo que nasce da capacidade intelectiva do ser humano. O ser humano, com toda a sua capacidade intelectual, imaginária, ele pode desenvolver certos bens que decorrem justamente dessa capacidade inventiva, dessa capacidade intelectual. O primeiro questionamento é possível proteger aquilo que estaria num plano abstrato da mente humana? É possível. A lei de propriedade industrial, ela vai regulamentar justamente isso. Pois bem, quando a gente fala de propriedade intelectual, que seria, né, o gênero, é o seguinte, olha, existe uma criação do intelecto humano que vai, por via de consequência, ter o surgimento de bens. E esses bens têm que ser protegidos. E esses bens têm uma propriedade. De quem é a propriedade intelectual? Ora, se um inventor tem a capacidade de pensar e desenvolver um bem, esse bem pertence a ele, propriedade do seu intelecto, daquilo que ele conseguiu imaginar e conseguiu, né, desenvolver com toda a sua capacidade inventiva, né, intelectiva. Pessoal, como eu disse, a propriedade industrial, a propriedade intelectual, ela é um gênero, né? E dela a gente vê que nasce algumas espécies, né? Algumas divisões dessa propriedade intelectual, que nada mais é do que criações da capacidade humana, né? Ideias que nascem do intelecto do indivíduo. Então a gente vai ver, eu coloquei 3 preceitos dentro da propriedade intelectual. Criação intelectual, como eu já disse, né? E essa proteção intelectual vai ter o que? Um valor jurídico. Vai ter um valor jurídico. Aquilo que o ser humano conseguiu desenvolver, ele vai ser protegido no ordenamento. Ele tem que ser protegido. Ele tem um valor juridicamente falando. Se ele tem um valor juridicamente falando, é necessário que o Estado desenvolva o quê? Mecanismos de tutela, mecanismos protetivos, tutelares, para resguardar esses bens que têm essa criação intelectual que vai ter um valor jurídico e que necessariamente tem que ter uma proteção tutelar, né, do Estado. O pessoal, seguindo aí ao quadro, propriedade intelectual. Como eu disse, né, a propriedade intelectual, ela é uma espécie do qual ela tem divisões. Agora vamos para as divisões específicas da propriedade intelectual. O que eu coloquei para os senhores? 3 divisões, 3 espécies desse gênero. Primeiro, direitos autorais é uma das espécies do gênero da propriedade intelectual.
Os direitos autorais ele é regulado por uma lei específica, a 9.610, só que é um assunto que está lá, está alocado lá no direito civil, através dessa legislação específica, que não vai ser objeto da nossa análise aqui de cunho empresarial. A propriedade intelectual também, ela tem a doutrina mais moderna, né? Ela fala que ela tem como espécie, como divisão também, os softwares. Os programas criados, né, para aplicação na indústria da informática, esses programas criados também nascem, né, da capacidade intelectiva do ser humano e ele vai ser regulamentado de uma forma específica. A questão no Brasil hoje é o seguinte, dentro dos softwares. Não se tem uma legislação específica para proteger os softwares. O que acontece? Ele está sendo protegido, mas de forma atípica dentro da 9.279. Por que de forma atípica? Porque a gente vai ler daqui a pouco dispositivos específicos da 9.279 que fala que os programas de computadores não podem ser protegidos pela lei. A lei já falou que não poderia. Mas com a evolução, a gente vê o nascimento, né, de programas de computador, de informação, que ainda não tem uma legislação específica. Daí, na via de proteção, no objetivo, né, de não deixar sem resguardo jurídico, o que está acontecendo? A Lei de Propriedade Industrial, o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, está protegendo os softwares, mas como eu disse, uma função atípica, porque a lei não nasceu para proteger os programas de informação, os programas de computador, os softwares, né? Não nasceu com esse objetivo. Os softwares, os programas de computador, em regra, né? Em regra, pelo que foi definido pela lei, não seria protegido, mas como ainda não tem, de forma atípica, está sendo protegido pela lei, ok? Seguindo, pessoal, a última espécie do gênero propriedade intelectual que nós temos é justamente a propriedade industrial, regulada pela lei, né? Que a gente está aqui analisando, a 9.279. Olha o que eu coloquei, fiz um balão no quadro e coloquei aos senhores. Vamos ler? Propriedade industrial, né? Que é tratado no direito empresarial pelo fato da sua grande aplicabilidade em escala na indústria, no que tange a sua fabricação, como também na sua comercialização de serviços, que é o cerne do direito empresarial. Olhem só, a propriedade industrial ela vai ser tratada pelo direito empresarial justamente porque a propriedade industrial ela tem uma grande repercussão na indústria. Ela tem uma grande repercussão porque é possível, né, produzir e fabricar em escala esses bens regidos, regulamentados pela lei, ok? Agora vamos analisar de forma mais específica a propriedade industrial dentro de umas primeiras questões, onde eu coloquei as primeiras questões que a gente precisa abordar, já indo diretamente para o estudo da lei. Quero aqui ressaltar o INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é uma autarquia federal vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Este órgão, ele que vinculará os bens de propriedade industrial aos respectivos autores, né? Será esse instituto que conferirá os direitos e prerrogativas dos autores, inventores e os empresários que têm o direito de explorar, né, as suas marcas através, necessariamente, né, do prévio registro, a submissão ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial daquele bem, né, para avaliar de fato se foi o empresário que inventou aquele bem, se foi o empresário que criou aquele bem, se foi o empresário que de fato criou aquela marca. Então todo o procedimento, a análise prévia é feito lá no INPI. É o único órgão responsável para analisar, né, essas questões acerca de direitos e prerrogativas quanto a tais bens. Esse órgão também desenvolve uma função administrativa em relação a
verificar a conduta dos agentes envolvidos na atividade empresarial, dos empresários, né? Esse órgão também vai avaliar se está tendo concorrência desleal, se está tendo alguma falsidade em relação às indicações geográficas, exercendo então tipicamente duas funções, né? A concessão de registros e patentes e essa análise administrativa em relação à concorrência desleal e às indicações de origem, né? Se está sendo verdadeira ou se são falsas. Prosseguindo, pessoal, com a análise dessa parte geral da Lei de Propriedade Industrial, quero pontuar aqui a finalidade dessa lei, o objetivo dessa lei. Pois bem, qual é a finalidade? Qual é o objetivo? Veremos que a Lei de Propriedade Industrial, ela tem duas finalidades, dois objetivos. Primeiro, o objetivo da lei seria justamente disciplinar e definir quais são os bens de propriedade intelectual. Dentro dessa proteção, a gente vê que a lei disciplina que os bens de propriedade industrial são 4. Tomem nota: a marca, o desenho industrial, a invenção e o modelo de utilidade. São os 4 bens disciplinados, protegidos pela Lei de Propriedade Industrial. Aí está o primeiro objetivo, a primeira finalidade. O segundo objetivo dessa lei é a repreensão a duas questões muito importantes. A repreensão à concorrência desleal e às falsas indicações geográficas. Como que a lei alcança esse segundo objetivo? Como que ela alcança essa finalidade? Justamente quando ela define que são crimes de propriedade industrial a concorrência desleal e as falsas indicações geográficas. Mais à frente a gente vai estudar mais específico essa parte dos crimes contra a propriedade industrial e as falsas indicações geográficas. Essa parte dos crimes já é o finalzinho da lei que dispõe, né, e define quais são os bens, né? Os senhores encontram esses dispositivos na parte dos crimes. Olhem só, a partir do artigo 183 da lei já vai dizer quais são os crimes, qual é a tipificação, qual é a conduta e qual é a penalidade aplicada. Quanto a esses objetivos da lei, quanto à finalidade, esses dois objetivos, também tem um quadro, um esquemazinho que eu fiz. Vamos colocar ele aqui na tela e vamos dar uma olhada nele? As primeiras questões, né? Eu coloquei aqui o objetivo, os objetivos, né? Como eu já disse, são 2. Pontuei, citei os bens, né? E coloquei o segundo objetivo, repreensão à concorrência desleal e às falsas indicações geográficas. Aqui eu já quero chamar a atenção dos senhores para uma primeira observação. É muito recorrente em prova. Quais são os bens de propriedade industrial? Quais são os bens que compõem essa lei? Tomem cuidado. A concorrência desleal e as falsas indicações geográficas que se desdobram, né, em denominação de origem ou centro de extração, veremos à frente, não são bens de propriedade. São formas de reprimir certas condutas, né? Os bens são apenas 4. Tomem cuidado com essa observação, que é uma questão muito simples, né? Não guarda nenhuma complexidade, mas é recorrente em provas. Observem o que eu coloquei no quadro. Marca, desenho industrial, invenção e modelo de utilidade. Observem que à frente dos bens tem um parênteses e a letra R ou a letra P. Isso já é para que os senhores começam já a familiarizar como se dá a proteção desses bens. Olhem só, acompanhem. A marca tem um Rzinho, né? Entre parênteses. Significa, eu coloquei só já para os senhores irem lembrando e familiarizando com a questão, que a marca ela vai ser protegida pela Lei de Propriedade Industrial através do Instituto do Registro. É uma forma de proteção, ela será registrada. Da mesma forma, o desenho industrial, o Rzinho na frente, será registrado. A invenção, por sua vez, já tem um P na frente, ou entre parênteses. Significa que ela será protegida através da patente.
Da mesma forma, o modelo de utilidade vai ser protegido pela patente, ok? Essa primeira aula, pessoal, acerca das primeiras definições e do objetivo, a gente encerra aqui. A gente já começa a fazer uma análise específica na próxima aula dos bens, cada um por sua vez, ok?